Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Psiquiativa. Eu sou Roberto Comum, é um prazer tê-los aqui comigo. A partir de hoje eu vou postar no canal algumas videoaulas de capítulos desse livro aqui, que muitos já devem conhecer, que é o famoso Princípios Básicos da Análise do Comportamento. Um livro de fácil acesso, de linguagem simples, e que nos traz um pouco, aliás, nos traz muito sobre análise do comportamento. Espero auxiliá-los no processo de aprendizagem e hoje vamos estudar especialmente o capítulo 1, que é o comportamento inato, tá ok? Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo e vamos lá. Olha só, quando nós temos a percepção de um comportamento reflexo ou do termo reflexo, nós ligamos diretamente esse nome à agilidade da coisa. Quando falamos olha só o reflexo daquele garoto, salvo pelo reflexo do goleiro, isso são alguns exemplos de verbalizações do senso comum utilizando-se do termo reflexo, tá? Só que o que acontece? O termo reflexo em psicologia, ou seja, na ciência psicológica, ela vai ter outra dimensão, ela vai ter outro significado. Outro significado vai ser atrelado a ela. Os reflexos inatos, nós utilizamos ele, na verdade nós nem escolhemos como utilizar, porque os reflexos inatos, eles são inerentes às espécies. Ou seja, as espécies já carregam em seu código genético essa relação sujeito, organismo, ambiente. Um grande exemplo de um reflexo inato é a dilatação ou a contração das pupilas. O que acontece? Ao entrarmos num ambiente altamente iluminado, a nossa pupila vai contrair para regular a entrada de raios lá na córnea, na parte traseira do nosso globo ocular. E nós não temos um processo de controle sobre esses eventos. Essa é uma das características do reflexo inato. Nós não escolhemos e nem passamos por um processo de aprendizagem, que vai ser uma diferenciação muito importante para o comportamento operante desse processo. Ele simplesmente ocorre, sem o nosso controle. Outro exemplo de um reflexo inato é o martelar do médico no joelho, um exemplo muito utilizado. Outro exemplo é o colocar a mão sobre uma chama. Então, colocou a mão sobre a chama, sentiu o calor, automaticamente você retira a mão. Isso é um reflexo inato. Ok? Ou seja, é muito diferente a utilização do termo reflexo inato de cunho científico para de cunho usual, ou seja, do senso comum. Nós, estudantes de psicologia, psicólogos e do meio acadêmico de psicologia, utilizamos o termo reflexo inato como sendo uma relação entre ambiente e organismo. Ela é diretamente uma relação direcional. Quando falamos em reflexo, temos que estar diretamente ligados a uma relação, onde existe um ambiente que, modificado, causa uma resposta no organismo. Vamos ao exemplo do olho. Olha só. O ambiente foi modificado. Nós tivemos luz que incidiu, no caso, no nosso olho. Tá? A luz incidindo, o organismo vai ter uma resposta, que é representada pela descrição na análise do comportamento como R. Essa resposta será a contração da pupila, que eu chamei aqui de CP. Essa contração da pupila é a minha resposta, é a resposta do organismo. Nós temos o exemplo do martelo.
ou seja, a martelada vai levar diretamente a uma flexão da perna. Essa flexão da perna, ela vai ser altamente involuntária. Bateu na perna, ou melhor, bateu no joelho, automaticamente a minha perna vai sofrer uma flexão, certo? Então, sempre que utilizaremos a conotação dessa maneira, ó. Um estímulo, seta, resposta, tá? Mais para frente a gente vai entender que essa seta é importante porque ele direciona, dá sentido, ou seja, afere diretamente o sentido de causalidade. Certamente ele terá uma resposta. Isso também é algo muito importante dentro do reflexo inato. Bom, galera, nós não podemos esquecer também a função destes reflexos inatos. A função dos reflexos inatos, sobretudo, está ligado à graciosa relação com a aptidão. Eu coloquei esse termo gracioso porque a sua relação com a aptidão, ou seja, para aqueles que não lembram ainda, olha só, a aptidão ele é o sucesso reprodutivo do sujeito. Ele é o sucesso reprodutivo, tá? Esse sucesso reprodutivo vai fazer com que as espécies consigam propagar os seus genes, a sua relação genética. Propagando a sua espécie, esse indivíduo obviamente vai sobreviver, ok? Então imagine só, se você tivesse que passar por um processo de aprendizagem imagine se você tivesse que passar por alguns processos de aprendizagem, como por exemplo, fuga, luta, que são eventos que ocorrem, tá? E que automaticamente já vêm em nossa carga genética. Nós não precisamos aprender isso. E isso tem um cunho muito importante para o sucesso reprodutivo da espécie, para a manutenção da vida. A manutenção da vida é um dos fatores mais preponderantes dentro dos reflexos inatos. Olha só, eu trouxe aqui uma citação muito importante para que a gente entenda o reflexo inato. Então, o reflexo é uma relação, ou seja, o que eu falei ali, ela é uma relação, lembra da seta, entre o estímulo, ou seja, ambiente, e uma resposta. Opa, eu botei aqui estímulo com A, perdão, não é A. Um estímulo, ou seja, um S, e uma resposta, um R, certo? No qual o estímulo, olha só, elicia a resposta. Este termo eliciar serve apenas para o comportamento inato, certo? O comportamento reflexo inato. Já lá para frente nós iremos aprender, se eu não me engano, acho que é o capítulo 3 ou 4, já que o 2 é comportamento pavloviano. O capítulo de comportamento operante, nós vamos perceber que vamos utilizar outro termo, que é o termo do comportamento emitido, certo? O comportamento emitido é aquele comportamento operante, ou seja, que ele passou por um processo de aprendizagem. Então não se engane, não utilize de forma equivocada o termo emitido para comportamento inato. Aquele que não passou por um histórico de experiência, de aprendizagem, tá? Vamos lá, ó. Na presença de um estímulo, certamente a resposta será aliciada. Essa é mais uma característica do comportamento inato, do comportamento reflexo. Olha só, na presença de um estímulo, certamente a resposta será aliciada.
No comportamento operante, nós vamos aprender lá para frente, comportamento operante, nós passamos por um processo de aprendizagem. Aprendemos, temos uma relação direta com a vivência, com o aprender. Já no comportamento inato, ou seja, nos reflexos inatos, na relação estímulo, ó, setinha, resposta, isso aqui vai estar diretamente ligado a uma eliciação da resposta. Então, se eu pegar uma colher de sopa de sumo de limão e colocar na boca, eu certamente irei salivar, irei produzir bastante saliva. Já no meu comportamento operante, onde eu tenho um estímulo, a resposta e a consequência, ou seja, nós temos aqui a tríade, nós temos a tríade, ela tem uma relação de probabilidade. Ou seja, existe uma probabilidade alta, obviamente, da minha resposta ocorrer. Já no comportamento inato, no reflexo inato, a resposta será certamente eliciada. Ela será eliciada, tá? Se eu bater com o martelo no joelho, com certeza eu irei ter a flexão da perna. Se não tiver a flexão da perna, com certeza esse sujeito aí está com problema no sistema nervoso. Ok? Então, vamos aqui um pouquinho mais para frente. Olha só. Dentro do reflexo inato, nós vamos ter propriedades, tá? Então, nós vamos ter intensidade do estímulo e magnitude da resposta. O que acontece? A intensidade do estímulo, nós utilizamos usualmente o termo força do estímulo para demonstrar o S. E a magnitude da resposta, ou utilizamos também o termo força da resposta, para medirmos o R. O que acontece? Vamos supor, por exemplo, que você está cortando cebola. Aqui nós temos um menino cortando cebola. Ao cortar cebola, obviamente se ele tivesse sem essa proteção, né? Essa proteção aqui, obviamente ele não vai lacrimejar. Então, se ele não tivesse, com toda certeza ele iria lacrimejar. Então, a depender da quantidade de cebola que essa pessoa estivesse descascando, nós poderíamos medir a magnitude da resposta, que são as lágrimas desse garotinho aqui, ou desse garotinho. Ok? Então nós temos a intensidade do estímulo, ou seja, a quantidade de cebolas, o QC, que eu chamei de QC, a quantidade de cebolas, e nós temos a magnitude da resposta, a força da resposta, que pode ser aqui a força da resposta, FR. E elas têm características, né? Obviamente. A força da resposta aqui pode ser medido em ml, né? Em mililitros. Já a força do estímulo, ele vai ser medido pela quantidade de cebolas, certo? Mais para frente a gente vai entender a relação de propriedade. Nós vamos ter a relação entre estímulo e magnitude, beleza? Então, a psicologia, os psicólogos, as cadeiras da psicologia estão sempre procurando, sempre observando e medindo o comportamento. Esse é um dos interesses mais básicos da psicologia, dentro, obviamente, do processo também de motivação do sujeito.
Então nós buscamos compreender como medir o comportamento, como quantificá-lo, como modelar esse comportamento, controlar, prever. Esse é uma das funções da psicologia, certo? Então a gente está sempre perguntando como foi muito, pouco, de 0 a 10, qual é a sua preocupação. Então a gente vai tentando sempre quantificar isso aí. Bom, então dentro dessa análise do comportamento do reflexo inato, nós temos algumas propriedades. Então, os psicólogos realizaram algumas pesquisas por características inerentes a todas as espécies. E aí nós vamos ter um entendimento das leis do reflexo. O que acontece? Existia-se uma curiosidade, uma busca para compreender, já que é uma característica a nível, né, filogenético, passa-se de espécie para espécie, então existiam diversas leis do reflexo, e essas leis estariam presentes em todo o reino animal, e foi de fato comprovado isso. Então a partir de agora nós vamos analisar algumas leis do reflexo. Veja só, como eu havia dito, nós temos a lei da intensidade e magnitude. O que ela diz? Ela informa que quanto maior a intensidade do estímulo, maior a magnitude da resposta. Em outras palavras, quanto maior a força do estímulo, maior a magnitude da resposta. Nós temos um exemplo aqui que eu trouxe do próprio livro, em que um sujeito aqui, com um cabelo maravilhoso, está exposto a uma intensidade de um solzinho, vou chamar isso aqui de calor. Então, nós temos uma resposta, ou seja, uma magnitude, nesse sentido. Algumas gotinhas aqui de suor. Ele suou, vamos supor que ele suou 10 ml. Ok? Então, ele suou 10 ml com a exposição aqui de, digamos, 30 graus Celsius. Agora, o que aconteceu? Ele foi para o deserto do Saara. No deserto do Saara fazem, brincando, 55 graus Celsius. Ou seja, a intensidade de 55 graus Celsius. Isso vai resultar, ou seja, vai eliciar uma resposta de 60 mililitros. Ele vai suar muito mais. O que aconteceu aqui? Ocorreu aqui a relação entre intensidade e magnitude. A lei da intensidade e magnitude é isso. Quanto maior a intensidade do estímulo, tá? Maior a magnitude, no caso do menininho aqui, do suor, da sua resposta. Certo? É uma relação direta entre intensidade e magnitude. No caso do martelo do médico, quanto maior a força aplicada no martelo, maior a flexão da perna. Ok? Essa é a primeira lei, que é a lei da intensidade e magnitude. O que ocorre? Nós temos também a lei do limiar, certo? Então vamos dizer aqui que aplicamos, ou melhor, o sujeito está no local que faz 10 graus Celsius. 10 graus Celsius, ele nem suou. Aí vamos supor que ele mudou para um lugar um pouco mais quente, muito mais quente. Fazem 30 graus Celsius lá. E aí ele também não suou, não teve a resposta de suar. Só que ele voltou para o deserto do Saara, onde faziam 55 graus Celsius. Com 55 graus Celsius ele começou a suar. Ou seja, um determinado estímulo eliciou a resposta desse sujeito de começar a suar. Isso vai dizer que existe uma intensidade mínima do estímulo necessário para eliciar uma resposta.
no nosso caso aqui foram 55 graus Celsius. Existe uma determinada força que o médico irá fazer no momento lá da avaliação para que a perna consiga flexionar, para que você consiga essa resposta, tá? Então essa é a lei do limiar. Todos nós temos um limiar para responder. Esse limiar é uma característica de cada sujeito. Esse aqui soou com 55 graus, eu poderia muito bem chegar lá e suar com 45 graus, por exemplo. Então esse limiar vai fazer parte de cada indivíduo. Não existe uma regra geral para os limiares. Os limiares são ditados de forma individual. Beleza? Vamos então à lei da latência. Essa lei é muito importante para a gente compreender as forças do estímulo e as forças da magnitude. Veja só, a lei da latência ela é o tempo que leva da apresentação do estímulo à ocorrência da resposta. Como entender isso? Olha só. Antes do estímulo S, nós tínhamos um calor, ou melhor, nós tínhamos uma temperatura de 40 graus Celsius. Não, vamos apagar aqui, 40 não. Para ficar mais fácil de entender, nós vamos ter aqui 55 graus Celsius. Vamos supor que estamos mexendo aqui estudando o mesmo sujeito e com 55 graus Celsius ele começa a suar, ou seja, o limiar dele. E da apresentação do estímulo até a apresentação da resposta demorou-se 30 segundos. Ou seja, a sua latência, que é o tempo que leva da apresentação desse estímulo até a ocorrência da resposta, demorou-se 30 segundos. Aí o que nós fizemos? Nós colocamos aqui uma temperatura de 70 graus Celsius. Vamos torrar essa criança agora. Com 70 graus Celsius, demorou apenas 10 segundos. Ou seja, quanto mais fraco é o estímulo, ou seja, menor a intensidade, mais tempo se passará entre a apresentação do estímulo, que é o que vimos, com 55 graus, demorou-se o quê? 30 segundos até que ele respondesse, até que ele suasse. Aumentamos drasticamente a temperatura e ele suou em apenas 10 segundos. Então, mais tempo se passará entre a apresentação do estímulo e a ocorrência da resposta. Ou seja, maior será a latência da resposta. Certo? Então, a latência nada mais é do que o tempo que leva de eu apresentar um estímulo e a ocorrência da resposta. E eu responder. Bom, gente, agora vamos estudar aqui alguns efeitos de eliciações sucessivas da resposta. No livro, os autores vão trazer dois efeitos, tá? A habituação e a potenciação. O que acontece? Vamos supor que essa criança esteja no apartamento e lá fora faz um barulho terrível, vários carros de som. Com uma apresentação constante, uma estimulação constante, nós vamos ter aqui um choro dessa criança. Se ela chorar 100 ml, com 100 decibéis, por exemplo, apresentados a ela, ela vai chorando, depois passa para 90 ml, depois 80, assim sucessivamente até cessar a resposta. Um outro exemplo disso é a cebola. Você pega a cebola, corta ela e aí começa a lacrimejar bastante, lacrimeja muito. Depois, se você estiver fazendo uma feijoada para sua família, lá para a terceira cebola você não lacrimeja mais. Ou seja, houve o efeito da habituação, certo? Habituou-se um estímulo de modo frequente, ou seja, na mesma intensidade, acaba aqui habituando a sua resposta. A magnitude da resposta acaba sendo habituada.
Nós temos também o exemplo da potenciação. O que vai acontecer? A potenciação ela vai ser o contrário, de certa forma, da habituação. Na potenciação, o sujeito vai estar ali envolto no mesmo estímulo, mas não vai eliciar uma resposta. Ainda não elicia uma resposta. O que acontece? O exemplo clássico do professor chato. Você está na sala e ele a todo momento fala ok. Fala alguma frase, ok. Alguma outra coisa, ok. Mais outra coisa, ok. Com o passar do tempo, esse ok vai sendo potencializado e vai lhe irritando. E aí começa a ter a resposta de irritação. Começa a lhe irritar. Bom, galera, essa parte é muito importante porque traz uma relação direta com a psicologia, além, obviamente, das outras leis que nós vimos. Mas olha só, muitos de nós já fomos pegos de surpresa por algumas frases como essa. Eu não sei porque fiz isso, foi mais forte do que eu, não consegui me controlar. Aí nós temos aqui a questão da raiva, né? Essa menininha, a questão da ira, do ódio, que são emoções que nós não temos controle, podemos produzir um controle através do comportamento operante, mas não temos um controle porque trata-se de um reflexo inato. Ou seja, isso foi importantíssimo para a manutenção da vida. Que imagine a situação de um leão e uma zebra. Se a zebra tivesse que aprender ainda a fugir do leão, com certeza todas as zebras do mundo já seriam dizimadas. Então a emoção ela vai ter um processo importantíssimo para a manutenção da vida, tá? Para manter a relação com a vida. Beleza? E olha só, aqui nós temos um pequeno resumo que eu extraí também do livro, onde nós temos o conceito de estímulo, né? Que é qualquer alteração ou parte do ambiente que produz uma mudança no organismo. Ou seja, o estímulo está ligado ao organismo, né? O estímulo está ligado ao organismo. Então nós temos o exemplo aqui do salivar. Então a comida é o estímulo, né? Colocado na boca faz o organismo salivar, que seria a resposta. Então a resposta é qualquer alteração no organismo que produz uma alteração no ambiente, ou seja, uma relação, tá? O reflexo aqui, ó, é uma relação entre um estímulo e uma resposta, tá? Então a comida elicia, ó, produz certamente a salivação. Nós temos também a intensidade do estímulo, que é a força ou quantidade de determinado estímulo. Nós temos a quantidade de comida colocada na boca, ou a quantidade de sumo de limão colocado na boca, certo? Temos a magnitude da resposta, que é a força de determinada resposta. Então a quantidade de saliva, né, em mililitros, 2 gotas, 3 gotas, 2 mililitros, 4 mililitros. Essa aí é a magnitude da resposta. E para finalizar, uma pequena reflexão do próprio Skinner, onde ele diz o seguinte: a educação é o estabelecimento de comportamentos que serão vantajosos para o indivíduo e para os outros em algum tempo futuro. Esse é o ideal do psiquiativo. É que possamos juntos aprender, possamos estudar a psicologia de um modo mais completo. Ok? Aqui são as referências das imagens, que eu não botei embaixo porque eu utilizei muitas. Aí caso queiram pegar alguma imagenzinha dessa, podem ficar à vontade. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado e até a próxima.